Wisconsin, por exemplo. Vamos falar dos estados-chave, então. Vamos lá. Porque, como eu disse, a Flórida era um que era sempre no fio da navalha, sim, sempre disputadíssimo. Pelo que eu conversei lá, é muito republicano lá hoje em dia, né? Demais. A comunidade cubana, enfim, pujante. Eu acho importante citar aqui que, claro que, além das mudanças demográficas, tem toda uma discussão assim, permanente sobre como que são contados os votos em cada um desses estados. A gente não tem um órgão federal, acho importante ressaltar isso, né? Sim. Não tem um órgão, não tem um TSE. Não tem um TSE. São 50 TSEs e cada eleição é decidida, na verdade, no condado em si, né? A justiça a nível estadual decide qualquer litígio que possa acontecer nas eleições estaduais. Mas é por condado que são auferidos ali os votos e tudo contado e tudo decidido. Então, é uma coisa que realmente reflete essa descentralização que impera nos Estados Unidos, o tal federalismo. Mas vamos falar do que importa. Você cita o primeiro aí, então, Oliver. Para mim até, e se você quiser, né, você imagina que também em algum momento vá visitar durante a campanha, etc. Então, os estados mais interessantes são aqueles estados onde o comportamento do eleitor importa e onde eventos, quando a gente, por exemplo, pensa agora sobre a condenação do Trump, que virou o primeiro ex-presidente condenado em processo criminal. Não adianta você perguntar a pessoas na rua em Los Angeles, porque independentemente do que eles acharem, a Califórnia vai votar para o Biden e o Biden vai levar todos os votos do estado da Califórnia. E se você fizer a mesma pergunta num estado... Texas. O Texas, sim, eu acho que não é um estado pêndulo. Até houve no passado algumas tentativas, por quê? Porque com a migração de empresas tecnológicas da Califórnia para a cidade de Austin, acima de tudo, mas outros centros urbanos Dallas, de Texas, Houston, Dallas também, são centros super progressistas. Então, eles estão trazendo, entre aspas, assim, o pensamento político da Califórnia para o Texas. Então o Texas pode ser que lá na frente os democratas... Esse é o sonho molhado dos democratas há muitas décadas. Mas eles ficam sempre no quase. Porque daí, obviamente, é o grande preço. O que é interessante é que sempre tem algum milionário que antes das eleições quer convencer um determinado grupo de pessoas a migrarem para um estado muito pequeno. Porque se você levar 100 mil pessoas da Califórnia para Montana, por exemplo, você poderia facilmente virar esse estado. Nossa. Enquanto essas 100 mil pessoas não têm relevância eleitoral na Califórnia. Entendi. Mas espero que isso não aconteça. Então, alguém em um estado como Kentucky ou seja o que for, Louisiana, que obviamente vai achar que o processo contra o Trump foi fraudado, etc. Mas o que importa é os eleitores independentes dentro dos estados pêndulo. Ou seja, o cara que votou no Obama, depois votou por um candidato republicano, depois votou no Trump, e agora... Enfim, tem pessoas assim que mudam assim. E eu até acho interessante, porque no passado eu já... Enfim, votei para vários tipos de candidatos de partidos diferentes, então é preciso achar esse tipo de eleitor e perguntar o que você está achando dessa condenação. Entendi. E aí temos Wisconsin, tem... eu acho que a Carolina do Norte pode estar dentro... Não, eu acho que não. Acho que não. Isso, você está vendo? Isso é até interessante agora, porque... Se, vamos supor que nós aqui fazemos parte do comitê dos republicanos ou dos democratas, a gente precisa definir onde vamos botar nossa grana. Então ele está dizendo, cara, esquece, a Carolina do Norte vai ficar para os republicanos. Então se ele fosse do comitê democrata, o cara vai dizer, esse estado a gente vai ignorar por completo. Enquanto se você achar que tem jogo, você investe lá. Então, tem uma série de estados onde não há... Alguns acham que é estado pêndulo, outros não. Tá. Né? Então... Eu acho que tem que ter no mínimo umas 2 a 3 semanas para o efeito da condenação do Trump se assentar. E a gente realmente entender qual foi o impacto real. Sim. Eu acho para ver qual vai ser a adesão no mundo real de ter o primeiro condenado concorrendo à presidência. Na verdade, não. Teve aquele... caso na década de 20 que um candidato socialista chamado Eugene Debs fez a campanha e teve mais de 1 milhão de votos dentro da prisão. Era um candidato socialista na década de 20. Só que, claro,
ele era um candidato nanico, um desses candidatos de terceira via, entre muitas aspas, que fez ali o barulho, mas não vem ao caso. Mas acho que a gente tem que dar tempo ao tempo e entender qual é o impacto. Se eleitores mais moderados podem se sentirem repelidos, fazer uma cara de nojinho, torcer o nariz e achar que, votar num condenado aí também já é demais. Mas pode ser que também tem várias pessoas que podem acabar simpatizando com o Trump, porque tem muita gente dizendo que esse processo, esse calvário jurídico pelo qual ele está sendo submetido, está até humanizando ele. Um cara que sempre foi performático, sempre foi estridente, sempre foi meio pirotécnico, mas que faltava humanidade. Era um cara que não ria tanto, ele tinha dificuldade de rir, de mostrar emoções. E tem gente começando a simpatizar com ele. Muita gente que era impensável ter um pingo de simpatia por ele, vendo ele sendo tido como um perseguido político, né? A gente já viu isso no Brasil ou já não viu antes com o nosso atual presidente? Então temos, parecido. Sim, então temos, além disso, tem o Michigan, no norte, né? Esse para mim é o fiel da balança. Um estado super interessante, porque são estados que tem um pouco de tudo, né? Tem alguns centros urbanos que tendem a ser mais pró-Biden, mas tem alguns centros, e o estado, por exemplo, vários estados têm uma divisão profunda, que tem uma população rural ultraconservador, anti-imigração, e algumas grandes cidades onde há um pensamento político totalmente diferente. Então, esses estados, Michigan, eu acho que é super interessante. Eu acho que Georgia... Eu acho que provavelmente vai para os republicanos, mas agora recentemente o Biden ganhou. Então temos que olhar para esses cada estado tem uma história para contar, é muitas peculiaridades mesmo. Parece que não à toa, volto a repetir, são os Estados Unidos da América e não a América unida pelos estados. E aí, além disso, tem sistemas eleitorais diferentes. Alguns estados permitem o voto por correio, outros não. Tem regras diferentes. E isso também faz com que, em termos tecnológicos, é uma eleição, vamos dizer, muito pouco coerente, porque cada estado tem suas tradições. Eu acho que é bastante suscetível a erros logísticos, né? Porque dos Estados Unidos, diferentemente do que em outro, a maioria das pessoas, por exemplo, não tem passaporte. Não tem. As pessoas têm o CNH, assim, mas as pessoas se mudam, aí a lista está desatualizada. Por quê? Porque tem poucos serviços sociais. Então, diferentemente da Suécia, onde o Estado sempre sabe onde mora o cidadão, porque ele entrega um cheque mensal ao cara, e o cidadão quer ter acesso ao serviço público, porque é bom. Nos Estados Unidos, é um estado muito menor, que oferece pouco ao cidadão. Então, muitos cidadãos migram para um outro estado e demora para se registrar, etc. Então, tem uma certa, vamos dizer, tem elemento aí que para nós aqui no Brasil, ou para qualquer europeu, é impensável. É impensável, porque tecnologicamente falando é muito atrasado. É muito atrasado. Isso também, eu acho que alimenta sempre uma certa preocupação dos dois lados, que pode haver fraude, etc. Apesar de que eu acho que, em geral, houve um certo exagero, porque tanto em relação a interferências russas, quanto em relação a tentativas supostamente contra Trump, eu não acho que aquilo seja realmente decisivo, mas é um sistema super bagunçado. E isso faz com que um estado demora mais que o outro. É impressionante, assim, é gritante, é inacreditável a diferença do processo de contagem na Flórida, que cada vez mais aprimorado, você vê acontecendo com total lisura, transparência, agilidade. Primeiro mundo, fazendo jus aos Estados Unidos do primeiro mundo. Em Nevada é uma coisa assim parece que você tá não sei, uma coisa medieval. Teve até um meme daquela música do pessoal contando voto em Nevada, eu não vou lembrar o nome da música aqui, mas é aquela One and then a dream come true, two gonna be with you, three gonna get you é do Brian McKnight. Brian McKnight. Lenny sabe tudo. Lenny, você é monstro. Então, Nevada é a passo de caga do manco, como diria Ciro Gomes, né? Bom, e isso mostra talvez o efeito nocivo desse federalismo todo, né? Ao mesmo tempo,